Olá pessoal, eu sou o Márcio Rashkorski e esse é o Síndico Lab News, o seu jornal do mercado condominial. E confira conosco as notícias que preparamos para a edição dessa semana. Entregadores e condomínio, confira nossa entrevista com o iFood. Semana da Criança, saiba como é um condomínio com síndico mirim. Síndico Lab Soluções, o que fazer quando a terceirizadora entra em recuperação judicial ou em processo de falência. Sem esquecer, é claro, do nosso bloco interativo, com as suas perguntas e as dicas da audiência. Vem com a gente! Bom, pessoal, bem-vindos então ao nosso Síndico Lab News. Essa semana eu tô aqui sozinho, sem o talento e sem a beleza, sem a inteligência e o charme da Taula. Ela não conseguiu chegar para as gravações, então eu vou tentar substituir a Taula, tá bom? Espero que eu consiga. E semana passada, já em outras edições, a gente mostrou aqui no Lab News algumas situações de conflito entre moradores de condomínio e entregadores de delivery. Aliás, chegando até a vias de fato, tiroteio. E nessa edição, o porta-voz do iFood, olha que bacana, a gente conseguiu chegar no porta-voz do iFood. Ele concedeu uma entrevista exclusiva para a gente, para acabar de vez com as dúvidas se o entregador sobe ou não sobe nos apartamentos e por quê. Então, roda o VT. Bom, Johnny, muito obrigada pelo seu tempo, pela entrevista. Primeiro, Mário, obrigado aí por poder participar aí com vocês, né? Por um canal tão importante que trabalha ali com os síndicos, né? No Brasil, trazendo, de certa forma, informação ali para todos os síndicos e condomínios que a gente tem. Então, obrigado aí pela abertura. A gente tem percebido, né, ao longo desses meses, que tem acontecido diversas situações que a gente não pode dizer só que isso é um mal entendido, são casos pontuais. Não, a gente tem visto cada vez mais casos assim de violência mesmo. E aí eu queria que vocês, como iFood, respondessem para a nossa audiência. O entregador, ele deve subir no condomínio ou não? Maria, essa pergunta é importantíssima, tá? A gente tem uma questão cultural no Brasil diferente em diversas cidades brasileiras. Então, quando a gente olha para a cidade de São Paulo, por exemplo, existe uma normatização até do poder público da não entrada de pessoas que não sejam condôminos ali dentro do condomínio. Então, a gente tem poucos conflitos em São Paulo relacionados a subir ou não subir, até porque, de certa forma, o morador desce para pegar o pedido, porque culturalmente isso já é realizado. Porque às vezes você tem condomínios, né, como vocês bem conhecem, torre única, várias torres, né? Então há uma diversidade de condomínios no Brasil. Então, essa questão cultural faz com que a gente tenha que trabalhar um pouco no combate a esses vieses. Porque qual é a recomendação que a gente tem? O entregador não é obrigado a subir, né? Mas a gente sabe que existem alguns casos, né, de uma pessoa com uma mobilidade reduzida, de uma pessoa idosa, que nesses casos, de certa forma, o entregador se propõe a entregar diretamente ali, e principalmente nessa cidade, onde a cultura é voltada que o entregador tem que subir. Mas o principal ponto de contato do entregador é o primeiro ponto de contato que ele tem com a entrega. E qual que é esse primeiro ponto de contato que ele tem com a entrega? No caso de uma casa, é o portão da casa. No caso de um condomínio, é o portão do condomínio. Então, por isso a gente incentiva que todos os clientes possam descer e receber ali o pedido do entregador. Tá ótimo, querido. Muito obrigada, viu? Obrigado você, Vai. Prazerzão e continuem, que a gente também vai continuar daqui buscando aí relações mais respeitosas com o entregador e o condomínio, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Camila. Obrigada, Alexandre. Bom, muito prestígio para o Síndico Lab, né, e para o Lab News ter uma figura tão bacana falando conosco de um tema tão atual, e é evidente que o entregador não tem o dever nem a obrigação de subir nos apartamentos, como a gente já reforçou aqui 1000 vezes, é o morador que precisa descer, falar o código, comprovar o pagamento e pegar a sua encomenda. Então vamos torcer
para que cenas de selvageria que a gente assistiu nos últimos dias, nas últimas semanas, não aconteçam mais. Bom, a Semana da Criança está aí, né? E tem quem diga que criança é um problema nos condomínios. Aliás, quando a gente falava daqueles Cs antigos, né? Cachorro, criança e cano. É como se fosse um problema e não é. Mas há quem traga as crianças para perto da gestão. E a Fátima Souza, por exemplo, em um dos condomínios onde ela é síndica, aposta na gestão de síndico mirim para ajudar no engajamento e no envolvimento das crianças com a conservação e a manutenção do prédio. Então, acompanha a matéria, que legal. Hoje a gente está aqui em um condomínio onde a síndica é uma colega nossa, né, a Fátima Souza, para falar sobre um projeto muito bacana que a Fátima implantou aqui no condomínio, né, Fátima? Conta um pouquinho para a gente do que é os síndicos mirins. O síndico mirim é uma coisa assim bem bacana. No condomínio eu já tive antes, agora voltei novamente. Pense num pessoal que ajuda, e muito, muito mesmo. Tem o síndico, tem o tesoureiro, tem um conselheiro. Olha que bacana. Vai ter a festa agora das crianças e o tema vai ser os anos 60. Eu recebo muito elogios, né? Poxa, Fátima, que bacana. É bacana esse projeto que você trouxe, né? As crianças ajudam, as crianças não ficam sem fazer nada, né? Ocupa a mente, né, das crianças também. Teve votação, né? Chamamos o pessoal, fizemos um vídeo primeiro com as crianças e foi muito bacana mesmo. Vamos conhecer o pessoal então? Sim, vamos. Ó, a gente está aqui com a Tainá, com a Giovana, com a Camille. Para qual cargo que votaram para você participar? Síndica aqui do prédio. Ah, então a Camille ela é síndica mirim aqui do prédio. E você, Giovana? Eu sou fiscal. Você é fiscal? E o que você faz aqui para auxiliar o pessoal? Tem coisa que não deve, tem coisa que deve. E as coisas que não deve eu peço por favor para eles tirar, que isso não pode, não colabora com o prédio aqui. E o que pode a gente gosta bastante. E você, Tainá, o que você faz aqui no condomínio? Sou Tainá, tenho 13 anos e ajudo a fiscalizar. Fiscalizar? Quando tem algum evento, vocês ajudam também ali a conversar com o pessoal, angariar alguma coisa? Vocês sempre estão aí na área para ajudar a Fátima no trabalho também, né? Que a gente sabe que o trabalho de síndica não é fácil, né? Acho assim que ajudar ela sempre é bom, porque os eventos que a gente vai fazer aqui no prédio, os trabalhos, as festas, a organização de tudo que está quebrado e que não está quebrado, vai ser super incrível. Tá todo mundo ansioso, então eu acho que tá sendo muito, muito, muito legal mesmo. Eu tô amando. Valeu, Síndico Lab! Bom, parabéns para a Fátima, né? Muito legal envolver a criançada, mesmo porque a gente precisa entender quais são as demandas das crianças, porque eles também têm gosto, têm vontades, e o legal de envolver as crianças, eu já tive essa experiência também, é que eles começam a cuidar melhor do prédio. Inclusive, eles começam a dar bronca, chamar atenção dos coleguinhas que são mal educados, né? Então funciona bem, parabéns para a Fátima, eu adoro a ideia. Por coincidência, hoje, antes de vir para cá, eu estava gravando lá na TV Globo, o Jornal ao Vivo, SP1, e chegou uma pergunta sobre isso também, e eu falei que era uma ótima experiência, e coincidência a gente está tratando disso hoje aqui no Lab News. É um bom sinal, estamos conectados, né, e atualizados sempre. Bom, uma notícia que desde a semana passada começou a circular no mercado condominial, uma grande empresa que terceiriza mão de obra, principalmente na área de segurança, né, pediu recuperação judicial e que foi indeferida. E uma recuperação judicial bilionária de quase 2 bilhões de reais. E aí o Síndico Lab desse mês trouxe uma discussão justamente sobre esse tema. A conversa contou com a síndica profissional Patrícia Bertoli, com a Wendy Tavares da RS, com o Stefan, que é o nosso diretor de audiovisual aqui, nosso chefe aqui no Síndico Lab News, e ficou muito legal. A gente precisa entender que quando uma empresa dessa pede recuperação judicial, é um estado pré-falimentar, e que o tomador de serviço, no caso o condomínio, tem que se ligar, tem que ficar esperto. Então, vamos acompanhar o VT. Perfeito. Wendy, conta pra mim, o que o síndico tem que observar, ou o que ele precisa ficar de olho para não cair numa pegadinha, não contratar uma empresa sonhando com uma coisa e receber outra. Como que o síndico pode se
precaver nesses problemas? O principal é você conhecer a empresa. Óbvio, você tem que fazer a lição de casa. Então, você tem que levantar todas as certidões, tem que conferir o JUSESP da empresa. Então, toda essa parte legal você tem que fazer. Feito isso, vá conhecer as empresas que você está cotando, né? Então, conheça a estrutura, façam pesquisas, então peça, né, referências no mercado, avalie na internet como que essa empresa está posicionada, reclame aqui, redes sociais. Ainda mais quando a gente fala de uma empresa de prestação de serviços, o ponto principal é o que os colaboradores dessa empresa estão falando sobre essa empresa. E também não se preocupar só com o preço, né? Porque é o barato que sai caro muitas vezes. Porque quando a gente, síndico, está procurando alguma empresa terceirizada, é porque você não está satisfeito com a sua. Isso. Né? Então, você já tem que saber qual é a sua dor. E quando você vai para o mercado para procurar uma empresa terceirizada para substituir, às vezes você recebe propostas com valor que você fala assim, de onde eles estão tirando isso? Quer dizer, não é de onde estão tirando, é onde eles vão deixar de colocar. O que acontece no nosso segmento? Como que uma empresa de serviços terceirizados quebra? Quando você tem uma reserva maior do que o que você tem lá dentro, lá fora trabalhando, né? Então, quando que isso acontece? Quando os clientes começam a encerrar os contratos com você e você recolhe esses colaboradores para dentro da sua empresa, né? E aí ele vira reserva técnica e você não manda embora essas pessoas e elas ficam ali. Então, para equilibrar isso, eles realmente, aquele termo feio, né? Estão matando cachorro a grito. Então, onde eles podem colocar esses colaboradores, mesmo que a preço de custo, ou às vezes até negativando uma planilha, eles vão colocando tudo isso. A menos, né? Exatamente. Então, tanto que é melhor para eles que o cliente pague o salário deles do que fique com esse ativo. Então, essas são as empresas que, por exemplo, não têm uma solidez financeira, que não tem um caixa equilibrado, que não tem realmente o dinheiro para poder mandar aquelas pessoas embora, ou não tem outros contratos novos chegando para você poder fazer essa engenharia. Bom, pessoal, está evidente então que uma empresa, mesmo de grande porte, ou até principalmente quando ela é de grande porte, se ela pede uma recuperação judicial, é um sinal mais do que amarelo, é um sinal vermelho, e aí os condomínios precisam se movimentar para informar os moradores, reter pagamentos e já buscar uma outra solução, uma substituição da empresa, sempre preservando as finanças do condomínio, mas principalmente pensando nos colaboradores, né, nos funcionários que precisam garantir o emprego, garantir os direitos trabalhistas. Então, a gente já viu casos aí recentes, por exemplo, da Embrase, que deixou aí milhares de reclamações trabalhistas para os condomínios, um passivo violento, e agora a gente de novo numa situação como essa. Então, síndico, administrador, vamos ficar espertos. Se você tem algum condomínio com uma empresa que recentemente pediu recuperação judicial, é hora de sentar com o conselho, buscar uma substituição, fazer uma transição tranquila para conseguir, no mínimo, evitar prejuízos para o condomínio e para os funcionários. É um tema atual e importante, e pelo visto, vira e mexe, ele volta à tona, né? Bom, e chegou o momento agora de responder as perguntas de vocês, né, da nossa audiência. A nossa primeira pergunta é da Eliana Lima. Ela quer saber se o síndico profissional pode usar dados pessoais dos moradores para fazer boletim de ocorrência contra o condômino. Bom, pessoal, o síndico, como gestor do condomínio, ele tem acesso aos dados de todo mundo. E se ele vai fazer um boletim de ocorrência ou vai mover uma ação judicial, é muito natural ele ter acesso a esses dados e utilizar para este fim. Não vejo problema algum, aliás, é até uma obrigação do condomínio disponibilizar os dados de todo mundo para o gestor. Se ele vai usar mal os dados, aí é outra história. Se for utilizar para mover uma ação judicial, não tem problema nenhum. Nome, RG, CPF, isso aí está disponível para o síndico no sistema da administradora, inclusive. Então, não vejo problema nenhum. Se ele usar mal, ele responde por isso. Bom, e a segunda pergunta é da Érica Ribeiro. Ela diz que o síndico e a construtora não querem permitir que ela instale uma lava e seca na sua unidade, aquelas máquinas que têm dupla função. E também não explicam o motivo. 2 moradores, um engenheiro e uma arquiteta, não veem motivo para a proibição. E o que ela pode fazer? Olha, eu não vejo motivo também. Eu já tive essas máquinas, elas são super funcionais, ocupam o mesmo espaço de uma máquina convencional de lavar roupas, e a não ser que conste expressamente
ou na convenção, ou no regulamento, ou no manual do proprietário, não há motivo nenhum para proibir. Se eu fosse ela, pedi uma explicação técnica. Se não tiver explicação técnica, instala e vê o que vai dar. Eu não tenho dúvida disso. Bom, pessoal, e agora então chegou o momento da gente relaxar, de dar nossas dicas culturais, dicas gastronômicas da semana. Aliás, o pessoal gosta bastante. Vez ou outra alguém resmunga que a dica foi muito cara, que a conta saiu alta, mas não tem problema, a gente tenta sempre acertar. E a minha dica dessa semana é um negócio muito legal, gente. Eu resgatei esses dias um hábito legal de ir ao cinema. É uma coisa que a gente fica adiando, e eu particularmente, quando eu fui ao cinema esses dias, foi tão gostoso, foi tão prazeroso, que eu falei, gente, por que eu não vou toda semana igual eu fazia antes? Então, é um hábito que eu vou voltar, na medida do possível, a ter, e convido vocês também para ir no cineminha. Eu gosto do Cine Cultural Itaú, que fica ali na Rua Augusta, ou então do Cine Belas Artes, que fica ali na Consolação. Por quê? Porque lá tem filmes alternativos, tem filmes europeus, tem uns dramas, eu gosto de drama, um drama bem pesado, que você sai de lá, sabe, assim meio, às vezes chorando, às vezes suspirando, dá vontade de tomar um café, dá vontade de tomar um uísque, enfim. Foi uma delícia ter ido no cinema. E esse final de semana, né, que é prolongado, eu vou aproveitar para tentar ir umas 2, 3 vezes no cinema. Mas se eu conseguir no mês e umas 2 vezes, eu já estou feliz, é um hábito que eu vou resgatar. Então, Cine Cultural Itaú na Rua Augusta e o Cine Belas Artes na Consolação. Uma delícia, um programaço, gente. Bom, e essa foi mais uma edição do Síndico Lab News, o seu jornal do mercado condominial. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembrando que a sua audiência é importantíssima, a gente já passou de mais de 100 mil visualizações, a gente quer chegar em 1 milhão rapidinho e dependemos de vocês. Toda sexta-feira, 21 horas, uma edição nova no canal do YouTube do Síndico Lab. Então valeu, até semana que vem.